Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é zona de rebaixamento da Série B, da segunda divisão do futebol do Brasil. Quem está ameaçado de rebaixamento? Da B para C, da segunda para a terceira divisão para 2025. Na tela, as 9 equipes que, de forma, atenção, matemática, ainda correm riscos de rebaixamento, de um risco menor do Avaí para um risco muito grande do Guarani. Avaí, Paysandu, Botafogo, Chapecoense, CRB, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. É certo que, desses 9, 4 vão cair para a Série C, para a terceira divisão da próxima temporada. Risco menor de rebaixamento? Obviamente, para Avaí, para Paysandu, para Botafogo. Risco maior de rebaixamento? Principalmente para o Guarani e também para o Brusque. Neste vídeo, não vou fazer projeções. Vou colocar para você que torce para uma dessas 9 equipes, o que o seu time tem que fazer nas últimas 3 rodadas para escapar do rebaixamento. Classificação da parte de baixo da tabela. O Amazonas é o 11º. Já escapou de forma matemática, porque tem 48 pontos. Por que escapou, Paulinho? Por quê? Porque a Ponte Preta, que abre a zona de rebaixamento, no máximo vai chegar a 47. O Amazonas tem 48. Paulinho, por que o Avaí corre risco de rebaixamento? Porque tem 46. A Ponte pode chegar a 47 e todos aqui, 4 deles aqui passarem o Avaí e o Avaí ser rebaixado. Avaí 46, Paysandu 43, Botafogo 42, Chape 40, CRB 39. Esses times fora do Z4. Entre os rebaixados hoje, Ponte 38, Ituano 34, Brusque 33, Guarani 31. Então, desses 9 aqui, com certeza, lá no final da 38ª rodada, no final do campeonato, 4 deles vão cair para a Série C. Falei que não vou fazer projeção nesse vídeo, mas só mostrar por curiosidade quais são as projeções de momento, faltando 3 rodadas. Para quem está, nesse momento, dentro do Z4, Guarani, Brusque, Ituano e Ponte Preta. Eles têm que ser melhores lá na última rodada que o CRB, que é o 16º. CRB projeta fazer 42, então para quem está no Z4 atualmente, 43 pontos é o número para escapar do rebaixamento. Para quem está fora do Z4, CRB, Chape, Botafogo, Paysandu, Avaí. Esses têm que ser melhores que a Ponte Preta, que ocupa a 17ª posição. A Ponte projeta fazer 41 pontos. Então, para quem está fora do Z4, 42. Para quem está fora do Z4, então, projeção de 42 para escapar. Para quem está dentro do Z4 hoje, 43. Vamos agora projetar, pessoal. Para você que torce para o Avaí, para o Paysandu, para o Botafogo, para a Chape, para o CRB, o que o seu time tem que fazer para escapar do rebaixamento. Coloquei aqui o duelo desses 5 contra os 4 que estão no momento na zona de rebaixamento. Depois eu inverto aqui na outra tela. O Avaí, pessoal, tem 46 e 12 vitórias, ok? Digamos que o Avaí perca os 3 últimos jogos. Vai escapar do rebaixamento com uma combinação. Por exemplo, deixa eu pegar a Ponte Preta aqui. A Ponte, no máximo, pode chegar vencendo os 3 jogos a 47 e 13. Obviamente que vai passar o Avaí. Então, olhando para a Ponte Preta aqui, o Avaí precisa fazer 2 pontos. Se o Avaí não fizer 2 pontos, vai ser ultrapassado pela Ponte Preta. Então, se o Avaí fizer dos 3 jogos que restam 2 pontos, se garante na Série B para a próxima temporada. Porque a Ponte no máximo vai chegar a 47, com 2 pontos o Avaí vai a 48. A Paulista fizer 1 ponto. Aí em relação à Ponte Preta fica atrás. Por quê? A Ponte vencendo os 3 jogos vai a 47 e 13, o Avaí fazendo 1 ponto vai a 47 e 12. Entenderam? Aí perde o Avaí pelo número de vitórias. Então, a questão é essa. Sempre é bom lembrar, pessoal, que desses 5 times aqui, ó, esses 5 times, depois eu pego os de baixo, esses 5 times aqui, no final do campeonato, eles têm que ficar à frente de 4 pelo menos, 4 adversários. Não importa quais aqui. Qualquer um aqui pode ficar atrás de 4, na frente de 4 adversários, não importando qual adversário. Mas eu peguei o Avaí porque o Avaí tem a Ponte Preta aqui como grande inimiga, digamos assim. Até porque Ituano, Brusque e Guarani não alcançam mais o Avaí. O Ituano só chega a 43, o Avaí que tem 46. Brusque só chega a 42, Guarani só a 40. Entenderam? Então vamos lá. Paysandu. Paysandu tem 43 pontos e 10 vitórias. Olhando para a parte de baixo da tabela aqui, ó,
Apenas 2 desses 4 podem ultrapassar ainda o Paysandu. A Ponte pode chegar a 47,13 e o Ituano 43,13, ultrapassando, portanto, a equipe do Paysandu. Então, o Paysandu tem que fazer 5 pontos em relação à Ponte Preta aqui. Se a Ponte fizer 100% de aproveitamento, o Paysandu tem que fazer 5 pontos para escapar em relação à Ponte Preta. Se o Paysandu fizer 5 pontos, a Ponte pode ganhar os 3 jogos, que não vai ultrapassar o Paysandu. Em relação ao Ituano, se o Paysandu fizer 1 pontinho, não será mais alcançado pelo Ituano. O Paysandu vai a 44 com 1 ponto, o Ituano no máximo vai a 43. Então, lembrando, desses 5 aqui, tem que ficar à frente de 4 adversários. Estou pegando por enquanto os adversários da parte de baixo da tabela. Obviamente que serve, se o Paysandu ficar à frente, por exemplo, de Avaí, Botafogo, Chape e CRB, ok, já escapa do rebaixamento também. Também já escapa do rebaixamento, entenderam? Mas estou pegando aqui a parte de baixo da tabela. Botafogo tem 42 com 10. O Botafogo pode ser ultrapassado ainda da parte de baixo aqui, pela Ponte, pelo Ituano e também pelo Brusque. Botafogo, em relação à Ponte, se a Ponte fizer 100% de aproveitamento, o Botafogo tem que fazer 6 pontos e 9 para escapar, em relação à Ponte. Em relação ao Ituano, se o Ituano fizer 100%, o Botafogo tem que fazer 2 pontos. E se o Brusque vencer os 3 jogos, o Botafogo tem que fazer 1 ponto para escapar do rebaixamento. Entenderam? Então essa é a questão importante. Botafogo não pode ser alcançado pelo Guarani. E se fizer essa pontuação aqui, vai ficar à frente também de Ponte Preta, Ituano e Brusque e vai escapar do rebaixamento. Chapecoense tem 40 pontos, 10 vitórias. Aqui é o seguinte, pessoal. Em relação à Chape, todos podem passar a Chapecoense. Por quê? A Ponte pode ir a 47, o Ituano a 43, o Brusque a 42 e o Guarani a 40 pontos e 11 vitórias. A Chape tem 40 pontos e 10 vitórias. Então, se a Chape perdeu os 3 jogos e o Guarani venceu os 3, o Guarani ultrapassa a Chape. Muito bem. Dito isso, em relação à Ponte Preta, se a Chape fizer mais 8 pontos, não será alcançada pela Ponte. Mas como em 3 jogos não tem como fazer 8 pontos, ou faz 7 ou faz 9, então a Chape tem que vencer os 3 jogos. Se a Ponte vencer os 3 jogos, a Chape vencendo os 3 jogos, deixa a Ponte para trás. Se a Chape fizer 4 pontos e o Ituano fizer 100%, a Chape deixa o Ituano para trás. Se a Chape fizer 3 pontos, mesmo que o Brusque faça 100%, 3 vitórias, a Chape deixa o Brusque para trás. Em relação ao Guarani, se o Guarani vencer os 3 jogos, a Chape fizer 1 pontinho, 1 empate em 3 jogos, a Chape deixa o Guarani para trás. Sempre lembrando, ao final do campeonato tem que ficar na frente de 4 times, 4 adversários, não importando quais, para ficar, portanto, permanecer na Série B. CRB, para fechar aqui a turma de quem está fora do Z4 no momento. CRB tem 39 pontos e 10 vitórias. Obviamente pode ser ultrapassado por todos aqui. Muito bem. Para ficar na frente da Ponte, se a Ponte vencer todos os jogos, o CRB tem que fazer 100%, 9 pontos. Vencer os 3 jogos, para chegar, portanto, a 48. CRB, se o Ituano fizer 100%, o CRB tem que fazer 5 pontos em 9 para ficar na frente do Ituano. Se o Brusque fizer 100%, o CRB tem que fazer 4 pontos em 9 para ficar na frente do Brusque. E se o Guarani vencer todos os jogos, tá? Chegar a 40 pontos e 11, o CRB tem que fazer 2 pontos em 9 para ficar na frente da equipe do Guarani. Então, em relação ao CRB, simplificando, o CRB, todos aqui só dependem deles. Mas o CRB, se vencer os 3 jogos, não importa o que fizerem aqui Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani, que vai ficar na frente de todos aqui e vai escapar do rebaixamento. Ou então, pode ficar na frente de 3 desse aqui e mais um aqui dos 4 que restam. Não importa, pessoal. Quem está aqui, ó, nessa turma de cima aqui, do Avaí até o CRB, eles precisam ficar no final do campeonato na frente de 4 adversários. Pode ser um dos 4 aqui ou, quer dizer, dos 4 aqui e dos 4 aqui, podem ser aqui 4, né? Dos 8 adversários totais aqui, 4 deles já resta para que essa turma fique fora do descenso, permaneça na Série B para a próxima temporada. Muito bem, vamos agora mostrar o que tem que fazer quem está dentro da zona de rebaixamento nesse momento, que são Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Aqui eu peguei a pontuação máxima já de cada um. A Ponte pode chegar a 47,13. Digamos que a Ponte faça o 100% de aproveitamento. Sempre lembrando, como a Ponte já está na frente do Ituano, do Brusque e do Guarani, ela depende dela e de um resultado combinado só aqui. Um tropeço apenas.
ou do CRB, ou da Chape, ou do Botafogo, ou do Paysandu, ou do Avaí. A Ponte pode chegar a 47,13, beleza? O CRB tem 39 pontos. Para que a Ponte fique à frente do CRB, o CRB só pode fazer 7 pontos. 3 jogos, 7 pontos. Se o CRB fizer 7 pontos, vai a 46. A Ponte vai chegar a 47, vai ficar à frente do CRB e escapa do rebaixamento. Em relação à Chape, a Ponte com 100% aqui, a Chape só pode fazer 7 pontos. Por quê? Se a Chape fizer 7 pontos, vai fazer 2 vitórias e um empate, vai a 47 com 12 vitórias. A Ponte vai ter 47 e 13 vitórias. Então, em relação ao CRB, no máximo 7 pontos, Chape só pode fazer 7 se a Ponte vencer os 3 jogos. Se a Ponte vencer os 3 jogos para ficar à frente, por exemplo, do Botafogo, a Ponte tem que fazer... Aliás, o Botafogo só pode fazer 5 pontos. Se o Botafogo, então, fizer no máximo 5 pontos em 9, a Ponte vencendo os 3 jogos, a Ponte fica na frente do Botafogo. Em relação ao Paysandu, a Ponte faz o 100%, o Paysandu só faz 4 pontos. Por exemplo, uma vitória e um empate nos últimos 3 jogos, a Ponte fica na frente do Paysandu e se livra do rebaixamento. Em relação ao Avaí, se o Avaí fizer apenas 1 ponto nas 3 últimas rodadas, a Ponte vencendo os 3 jogos já fica na frente do Avaí e escapa do rebaixamento. Aí não vai importar o que fizerem aqui Paysandu, Botafogo, Chape e CRB, entenderam? Torcedores da Ponte Preta. Se a Ponte fizer a parte dela, vai depender, portanto, de um tropeço apenas, de um desses 5 para escapar do rebaixamento. Ok? Vamos seguir. Ituano. Ituano já começa a disputa atrás da Ponte Preta. Então o Ituano tem que ficar... O Ituano aqui, ó, se fizer 100%, não vai ser alcançado pelo Brusque e pelo Guarani, isso é certo. Então vai precisar de 2 resultados paralelos. Ou o tropeço da Ponte mais de algum aqui, ou de 2 que estão aqui nesse pelotão fora do Z4. Vou pegar o pelotão que está fora do Z4. O Ituano, pessoal, vencendo os 3 jogos, vai a 43,13. Então, em relação ao CRB, se o CRB fizer no máximo 4 pontos nos últimos 3 jogos, o Ituano fica na frente do CRB. Se a Chape fizer no máximo 3 pontos, no final do campeonato, o Ituano fica à frente da Chapecoense. Botafogo, se fizer no máximo 1 pontinho nos últimos 3 jogos, o Ituano vencendo os 3 jogos, fica na frente do Botafogo. E se o Paysandu fizer nas últimas 3 rodadas 0, ou seja, perdeu os 3 jogos, aí o Ituano também termina na frente do Paysandu. Por quê? Aqui, ó, o Paysandu tem 43,10 vitórias, se perder os 3 jogos vai permanecer com 43,10 e o Ituano vencendo os 3 jogos vai a 43,13. Entenderam? É isso aí. E o Ituano em relação ao Avaí não pode alcançar mais o Avaí porque o Avaí já tem 46. Certo? Então o Ituano, se fizer o 100% de aproveitamento, tem que secar 2 adversários. Ponte, CRB, Chape, Botafogo, Paysandu e Avaí. Se ele ficar na frente desses 2 adversários, com certeza no final do campeonato ele vai estar livre do rebaixamento. Vamos para o Brusque, que já larga atrás de Ituano e Ponte Preta. Então, para escapar do rebaixamento, o Brusque vai ter que ficar na frente de 3 adversários. Pode ser esses 2 mais 1 aqui ou 3 daqui, tanto faz. Vamos lá. O Brusque no máximo vai chegar a 42,10, vencendo os 3 jogos. O CRB, para que o Brusque se livre do rebaixamento em relação ao CRB, o CRB só pode fazer 2 pontinhos, pessoal. Só 2 empates em 3 jogos para que o Brusque termine na frente do CRB no final do campeonato. Chapecoense. A Chape só pode fazer 1 ponto. Se a Chape fizer 1 ponto, vai a 41,10, o Brusque vai ter 42,10. Em relação ao Botafogo, o Brusque vencendo os 3 jogos, vai ficar na frente do Botafogo se o Botafogo perder os 3 jogos. Por quê? O Botafogo tem 42,10. Brusque 42,10. Aí vai ser uma questão de saldo de gols. Entenderam? Então essa é a questão importante. O Brusque fazendo 100% de aproveitamento, tem que ficar na frente de 3 adversários. Do Guarani já é certo que vai ficar. Então mais 3 adversários. Desses aqui, ó. Então, o CRB só pode fazer 2 pontos, a Chape só 1 ponto e o Botafogo praticamente nada. Ou seja, não pode fazer nenhum ponto. Então difícil situação aqui do Brusque em relação a escapar do rebaixamento. Lembrando, o Brusque tem que ficar na frente de 3 adversários. Pode ser esses 3 aqui, ou então esses 2 aqui, Ituano e Ponte, mais um dos 3. Para fechar, Guarani. Aí é uma missão quase impossível do Guarani para escapar do rebaixamento. No máximo vai chegar a 40 pontos e 11 vitórias. Aqui, pessoal,
O Guarani não alcança mais, com certeza, o Botafogo, o Paysandu e o Avaí. Entenderam? Ele tem que ficar na frente de 4 adversários. Brusque, Ituano, Ponte Preta, CRB e Chape. Desses 5 aqui, ó, ele tem que ficar na frente de 4 para escapar do rebaixamento. Então tem que torcer para todo mundo. Dos 2 aqui, ó, o CRB, aqui o Guarani tem que fazer 100%. O Guarani vence os 3 jogos e o CRB só pode empatar uma partida. Dos 3 jogos, vai fazer um empate e 2 derrotas. Se isso não acontecer, o Guarani fica atrás do CRB. Só vai ficar na frente do CRB se fizer 100% e o CRB só somar um pontinho nas últimas 3 rodadas. Para o Guarani ficar no final do campeonato na frente da Chape. A Chape tem que perder os 3 jogos. Por quê? A Chape perdendo os 3 jogos vai ficar com 40 pontos e 10 vitórias contra 40 e 11 vitórias da equipe do Guarani. Entenderam? Sem contar também que o Guarani vai ter que precisar também de tropeço aqui de 2 dos 3 aqui, ó. Ficar na frente também dos 2 aqui, ó. Certo? Se isso não acontecer, obviamente o Guarani não escapa do rebaixamento. Então, tem esses 2 adversários aqui que estão fora do Z4, mais esses 3 aqui, Ponte Preta, Ituano e Brusque. Dos 5 aqui, Ponte, Ituano, Brusque, CRB e Chape, o Guarani para escapar, primeiro, tem que fazer o 100% e secar 4 desses 5 para, portanto, escapar do rebaixamento. Entenderam? Espero que eu tenha sido aí de uma forma bem prática, bem objetiva, né? Que eu tenha sido prático e objetivo a partir de agora, para que você possa realmente saber então, o que o seu time tem que fazer para escapar do rebaixamento. Chance menor de rebaixamento, obviamente, é o Avaí. Chance maior do Guarani. Percentual de rebaixamento vai baixando aqui do Avaí até a equipe, aliás, vai aumentando, né? Percentual de chance de rebaixamento vai aumentando do Avaí até a equipe do Guarani. Ou diminuindo, se quiser, ao contrário, né? Do Guarani até a equipe do Avaí. Entenderam? Qualquer dúvida, só me chamar aqui nos comentários que eu vou tentar solucionar essa dúvida com você. Se eu não fui muito claro, se não fui objetivo, se não fui direto aqui no Plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fui, tchau.